Livro de Gênesis, capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes, De onde vindes? E eles disseram, Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes, Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram, Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E eles lhes dissem, Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José, Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo, Não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou, depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, O homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o senhor da terra, nos disse, Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó seu pai disse-lhes, Tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo, Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse, Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder um desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura.
Livro de Gênesis, capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: Envia o jovem comigo e levantar-nos-ermos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente. Um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa e mata Rezes, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeu. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião, de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos, e viu a Benjamim seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes. Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Pão de pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura,
e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Livro de Gênesis, capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Encha de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura.
Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai?